no ar mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre estilo, estratégia e, é claro, empreendedorismo feminino. Amo! Bom, e eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo e toda quarta-feira, 12:01, tem um episódio novo no ar. Pois é, a entrevistada desse episódio acabou de fazer a transição do mercado corporativo para o fantástico mundo das donas do próprio nariz. A nossa protagonista de hoje é Patrícia Schneider! Oi, Paty! Bem-vinda! Que alegria estar aqui com Que vocês. bom Obrigada te pela receber. confiança. Imagina, a alegria nossa de te receber aqui, uma fofa, uma querida. Tem um impacto muito grande na trajetória profissional da Ari. E desde que eu conheci a Paty, eu amei a Paty. A Paty é uma pessoa maravilhosa e nem precisa de muito, mas assim, a gente tem uma história de longa data, Mas né? então, eu não sou uma pessoa maravilhosa, eu não gosto das pessoas de cara, mas da Paty eu gostei muito, então eu acho que vocês vão gostar dela também. Nossa, a expectativa tá alta. Altíssima. High expectations. Vamos lá. Bom, Paty, antes da gente falar da sua carreira e agora da sua empresa, queria entender quem era a Patrícia que escolheu a moda como profissão. Quem era a Patrícia antes da moda? É. Uma menina do interior que nasceu no Mato Grosso do Sul e tinha um sonho de trabalhar com moda, não sei de onde veio, mas desde pequena. Meu avô tinha desenhos meus guardados em casa de quando eu era pequena, já fazendo croquis, desenho de moda. E o meu pai era um cara que trabalhava muito, né? Mas o pouco tempo que ele tinha com a gente, comigo, ele ficava costurando roupinha comigo da Barbie. Porque não era minha mãe que costurava comigo, era meu pai. Que legal. Então, assim, isso nasceu comigo, veio de fábrica. E, enfim, aí eu morava no interior e eu tinha esse sonho e eu corri atrás dele. Aí você veio pra São Paulo. Vim parar em São Paulo. Eu queria fazer moda quando eu fui fazer faculdade. Mas no Mato Grosso do Sul não tinha. Eu queria vir para São Paulo, Rio de Janeiro. Não tinha um curso de moda na época. Meus pais acharam muito cedo eu sair para ir para cidade grande. Com 17 anos. Exato. Então eu fiz design lá. E... Curso técnico? Não, faculdade. Ah, tá. Fiz faculdade de design e aí nós fizemos um acordo. Eu falei, tá bom, eu vou fazer design aqui. Aí meu pai falou, né? Meu pai é engenheiro. É bom você fazer design porque vai te dar um olhar maior, você não vai ficar tão fechada na moda, você vai poder atuar com, né, uma atuação muito mais abrangente. E eu combinei com ele que eu faria design, mas quando eu terminasse eu ia embora fazer moda. E aí quando chegou o momento eu falei, então pai, me formei, agora é hora da gente cumprir a nossa promessa. E aí eu vim embora. Mas aí já veio com 21 anos. Vim com 21 anos. Com a experiência de uma graduação, já não veio tão cru assim. Com a experiência de graduação e vim fazer pós, que foi a maneira que eu encontrei de entrar no mercado. Falei, Você veio morar sozinha ou veio morar com um amigo? Como foi? Vim morar sozinha. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha um namorado que fazia design, que também estudava design, que também queria vir para São Paulo. Então, os dois pegou a malinha, veio com a cara e com a coragem. Quando eu paro para pensar no movimento que eu fiz, nossa, hoje eu queria ter a coragem que eu tive naquele momento, mas assim, eu não tive medo, eu não tinha medo. Eu tinha assim, eu sempre fui muito determinada, eu tinha só um foco, eu quero trabalhar com moda. Sou escorpião, ascendente em Áries e eu tenho lua em Capricórnio. Porra, ninguém para essa mulher. Ninguém para essa mulher. E aí, chegou aqui em São Paulo, era o que você imaginava? Era pior, era melhor? Eu cresci num estado que você conhece todo mundo. Até na cidade grande você conhece todo mundo. Você encontra todo mundo em todos os lugares. Você cumprimenta todas as pessoas nos lugares. Então eu fiquei um pouco chocada aqui com o tamanho e o quanto que a gente... Ninguém fala com ninguém. Ninguém fala com ninguém. Mas as coisas aconteceram... Eu já ouvi várias histórias de pessoas que queriam trabalhar com moda, que estudaram, que não conseguiam entrar no mercado. E as coisas aconteceram pra mim relativamente rápido, assim. Eu tava na faculdade, uma pessoa da faculdade me indicou pra uma vaga e eu comecei a trabalhar. Então, na pós, isso? Na pós. Tava fazendo a pós na faculdade, mas... E aí eu entrei no mercado rápido, como assistente, enfim. Trilhei ali como todo mundo faz. Trajetória completa. Exato. E as coisas foram acontecendo para mim e eu cheguei a fazer produto, a desenvolver produto. Eu sempre quis a área mais criativa do produto. Enfim, aí eu consegui chegar no sonho. Tem uma então, você começou como estilista e aí você construiu
uma carreira aí numa das maiores plataformas de moda da América Latina. Isso. Você chegando a um cargo de liderança. Qual foi a habilidade mais importante que você desenvolveu, assim, nessa transição criativa para um cargo executivo? Eu acredito que resiliência. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Eu sempre consegui me moldar aos movimentos. Por trabalhar numa empresa que ela nasceu do digital, uma empresa que, quando ela surgiu, uma loja online, o mercado digital de venda online, no mercado de moda, ele ainda não existia. Era uma empresa que mudava muito rapidamente. E ela foi construída, criada por os fundadores, eles não são brasileiros. Então, eles trouxeram muito aprendizado de fora do que estava acontecendo já lá fora, na Europa, que já estava mais evoluído. Então, assim, a cada 6 meses a gente mudava de estratégia. Mudava tudo. Mudava tudo. A cada 6 meses a gente mudava tudo. E eu brinco que eu fiquei bastante tempo nessa companhia, que eu passei pela mesma estratégia umas 3 vezes, porque eu vi a volta completa, no meio do caminho não deu certo, aí volta, aí vai de novo, vamos testar de novo aquela ideia que a gente já testou, já vivi a mesma ideia muitas vezes. Eu acho que resiliência... Adaptabilidade. Exato, adaptabilidade e negociação. Eu não sou uma pessoa da área de compras, da negociação do produto, mas eu sempre precisei negociar muito com as áreas, porque eu trabalhava numa área, que é a área de estilo, que se relacionava com muitas áreas. Era o core business da empresa. E a área do fashion, ela não faz nada sozinha. Sim. Porque para você desenvolver um produto, eu preciso do fabricante acreditar na minha ideia para ele poder fazer o desenvolvimento, mas eu também preciso da área de compras acreditar no meu produto para poder comprar e colocar ele na loja. Eu preciso da área de marketing para poder vender esse produto. Então, assim, o Fashion Team, né, que é a área que a Ari já trabalhou comigo, é uma área que você não faz nada, absolutamente nada sozinho. Negociar tudo o tempo inteiro. Tudo o tempo inteiro. E eu tenho uma característica que algumas pessoas dizem que eu sou muito política. Eu tenho uma facilidade de lidar com as pessoas. Então, eu acho que tudo aconteceu no meu caminho porque eu sempre tentei resolver as coisas da melhor maneira para que fosse bom para todo mundo. Bom, eu tenho um objetivo que é desenvolver uma coleção. Você tem um objetivo que esse produto ele tenha determinado custo. Você tem um objetivo de vender. Eu sempre tentei chegar num meio termo para todo mundo, que fosse bom para todo mundo. E isso, como eu sempre tive esse olhar de não ser bom só para mim, faz eu construir alianças fortes, ter parcerias fortes. Então, muitas vezes a gente estava trabalhando pelo negócio, mas trabalhando também pela equipe. Porque a gente acreditava no objetivo da companhia, mas a gente também acreditava com quem a gente estava trabalhando. E trabalhar com admiração é como um relacionamento. É outra gasolina, né? É outra gasolina. É gasolina aditivada. Aí você falou uma verdade, Paty. E assim, às vezes eu não admirava todo mundo com quem eu trabalhava, mas eu tentava olhar para aquela pessoa e buscar onde eu posso admirar. Até as pessoas mais difíceis com quem eu trabalhei, assim, que mais me desafiaram, eu pensei, não, essa pessoa vai me desenvolver em algo que eu não tô sabendo lidar, tem algo que ela vai desenvolver em mim. Aí eu tentava olhar para ela e falar, o que ela é boa? Nossa, ela consegue me convencer que eu não sou capaz de fazer esse bom produto. Ela é boa nisso. Eu tentava buscar uma admiração de alguma maneira. Eu ficava olhando pra pessoa e tentando encontrar. Nem que fosse, essa pessoa é uma boa mãe, ou ela é muito determinada porque ela tá tentando me convencer que eu não devo fazer isso. Essa é boa de briga, mas eu sou melhor. Exato. E eu sempre fugi da briga do combate direto. Do conflito. Do conflito direto. Mas eu nunca abri mão da negociação. Então, assim, não é que eu vou ceder pra você, porque eu não estou mostrando os meus dentes. Mas eu sempre tentei... É a forma, né? É a forma. Eu sempre tentei chegar lá com educação, com gentileza, mostrando os caminhos e... Eu nunca tentei. Não, porque eu acho que, às vezes, o mercado corporativo, ele é cheio de gente passivo-agressiva. Sim. E aí você vai lendo as pessoas. Eu achei interessante você falar que você lia as pessoas, lia a habilidade e lia o objetivo delas. Uhum. Tipo assim, o que elas queriam de você, o que elas queriam pra elas, enfim, tentava ler isso. E só que às vezes, quando você fala assim, a pessoa é muito boa e me convencer que eu não tô
fazendo bem o meu trabalho, desenvolvendo bem o produto. Aí isso já me irritava. Eu falava, mano, quem fulaninho tá achando que é pra vir aqui e querer me ensinar a fazer o meu trabalho? Se o negócio dele é finanças, ele quer, no meu caso, me ensinar a escrever texto. Eu tenho muita dificuldade de, tipo, respirar fundo. Eu admiro, tá, Paty? Mas eu não consigo. Às vezes que eu consegui, eu engasguei, eu passei mal. Porque mas é muito de perfil, né? Porque não, é isso, você tem esse perfil que se você não falar, você vai ficar entalada. Da mesma forma, eu entendo muito a parte, porque a gente tem um perfil muito parecido nesse sentido. Mas é desgastante, você fica cansada. Mas não, eu acredito que dá tudo pra resolver numa boa conversa. Você não precisa chegar nesse ponto. Mas eu entendo que tem pessoas que ultrapassam alguns limites. Não, então você precisa... e as pessoas, elas não viram e falam assim, olha, eu tô com um problema com você, eu acho que a gente pode resolver assim. Ela no meio de uma reunião com um monte de gente vai, te dar uma alfinetada, te expõe. Aí eu falo, esse desconfortozinho eu vou devolver. Vou devolver. Eu não vou voltar com isso pra cá. Mas eu admiro pessoas como você, como a Ari. Às vezes eu olho e falo, eu fico cansada só de imaginar como vocês fazem. Mas quando eu entro nesse lugar que você entra, porque eu sou uma colérica. Então, você não parece. Mas você consegue me levar pra esse lugar. Você parece a Chanel. Mas você consegue me levar pra esse lugar. Mas... quando eu entro nesse lugar, eu tenho um desgaste, uma ressaca emocional tão grande depois. Eu fico tão mal. Você fica mal? Fico. Eu fico ótima. Então, e aí quando eu consigo de outra maneira... Aí você se orgulha de você mesma. Derrubei a rainha no xadrez. Exato. Com elegância. E aí, às vezes, as pessoas acham, porque eu vou tentando conversar e eu vou com um jeito, as pessoas veem isso como uma fraqueza. Só que, na verdade, eu estou conduzindo as coisas. Eu acho que pessoas chegar, como você são as mais fortes. Pra chegar onde eu quero. Porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Isso, eu sou muito determinada. Eu não vou desistir. Só que assim, eu sei ouvir um não e perceber o momento que eu tenho que dar um passo pra trás. Uma vez eu recebi um feedback no trabalho. A gente tava numa mudança dentro da Dafit em 2022 e eu assumi toda a área de estilo. Eu era gerente de estilo do feminino e eu assumi toda a área de estilo como head e a gente precisava mudar toda a estratégia da companhia e eu precisava implementar um processo que não existia no mercado, que era fazer a área de compras, porque o comprador vai lá e compra da marca. O comprador da Adidas vai lá e compra da Adidas. Eu precisava fazer o comprador trabalhar junto com um time de estilo sem desenvolver o produto. Como que você vai fazer uma pessoa que está acostumada a comprar, tomar decisão sozinho, levar um estilista e se deixar ser influenciado por um estilista? Só que tinha um valor nisso tudo, porque o estilista ia trazer todo o conhecimento dele para melhorar aquela compra. Só que não. Tem, né? Só que assim, para uma empresa que já estava funcionando de uma maneira, era uma mudança de cultura. E para a área de compras, que sempre tomava decisão sozinha, foi muito difícil, muito desgastante. E a gente tinha várias BUs, eu trabalhava com todos. O que é BU? São as áreas dentro da área comercial, o Business Unit. Então a gente tinha... Unidades de negócios, gatinhas. A gente tinha o calçados, a gente tinha o feminino apparel, que é o vestuário feminino, a gente tinha o infantil, masculino, exato. O mundo. Exato. E eu fui conquistando unidade de negócio por unidade de negócio. Eu me lembro que tinha uma que era muito mais existente. E ali eu percebi que eu não ia ganhar aquele jogo. E eu tinha muitas batalhas para vencer. Então, eu vi que ali era... Aquela frente estava muito problemática. Muito problemática. Eu resolvi não bater de frente. E eu resolvi deixar as coisas acontecerem sem tanto sucesso, mas no devagar e sempre. E coloquei mais energia onde eu vi que estava... Onde tinha abertura. Exato. Aí chegou um momento que as coisas aconteceram, a gente foi fazendo trabalho, foi provando, o trabalho se provou, e aí as outras unidades de negócio foram acreditando. E aí chegou um momento que uma das pessoas dessa unidade de negócio me chamou para almoçar e para dizer, olha, Paty, eu queria te pedir desculpa por toda... E aí eu nunca tinha, nenhum momento eu achei que aquilo era pessoal. E eu nunca tinha relacionado aquela dificuldade àquela pessoa em específico. Ela fazia parte daquele universo, mas eu também entendia que as pessoas estavam em processo de uma mudança muito grande. E ela falou, olha, me desculpa pelo que a minha área naquele momento fez você passar. Eu admiro muito porque você deu um passo para trás e eu acho que foi de uma maneira muito elegante. E eu
Tinha zero percepção. Não foi uma coisa estratégica, eu não parei pra pensar. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Você percebeu que a pessoa desenvolveu um problema pessoal com você e você nunca teve problema pessoal com a pessoa. Não acho que ela desenvolveu um problema pessoal, mas eu acho que ela fez uma leitura que ela viu que eu dei um passo pra trás. Que você meio falou, beleza. Exato. Tipo, ficar em você. Exato. Eu falei, ali eu não vou ganhar, então eu não vou ficar batendo de frente, eu tenho muita coisa pra mudar. Só que a leitura dela foi, nossa, eu achei tão legal a maneira como que você conduziu. E aí, quando ela, enfim, teve essa percepção e ela me chamou pra conversar e eu nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, eu acho que até uma relação de confiança se estabeleceu ali. Cara, isso é importante, porque em momentos de conflito, de atrito, que são desagradáveis, por mais que você não tenha ido pro conflito direto, não fica o melhor dos ambientes. Exato. Não fica dos melhores aromas na sala. Mas é quando você conhece as pessoas, é na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, como que a pessoa reage. E aí, a hora que você admira, a gente volta para aquele ponto da admiração, que a pessoa admirou você de volta. Exato, e não foi uma coisa pensada. E eu tenho uma conduta na vida e no trabalho que é, se eu tenho um problema com a Ari, eu não vou colocar isso na mesa e nem na reunião. Você vai falar com a Ari? E eu não trabalho com a devolver alfinetada, não trabalho com a alfinetada. Ai, gente, eu tô falando, eu sou péssima, amor. Não, mas assim... Não, é verdade. Porque isso não me faz bem. Eu tenho uma ex-chefe que virou minha amiga, que ela diz, a Paty gosta da DR. Eu vou chamar a Ari pra um café, vou sentar na mesa, vou conversar. Se precisar, se aquilo estiver me machucando muito, eu vou chorar. Sabe? Real. Conversa real, transparente. Exato. Funciona em alguns casos, em outros casos a pessoa ri da sua cara, é cínica, né? E aí é um problema da pessoa, mas eu prefiro construir esse relacionamento. Eu acredito, pra mim tem que ser bom, tem que estar bom o clima, eu tenho que gostar de trabalhar com você. E é o que eu te falei. Às vezes eu posso não te admirar no primeiro momento, mas eu busco. Sabe separar as coisas não, também. E eu busco uma admiração, porque todo mundo, e aí o meu trabalho também parte disso hoje, todo mundo tem qualidades e todo mundo tem pontos fracos, né? Todo mundo tem pontos cegos. Tem lugares para se desenvolver. Eu não acredito em tentar ser perfeito em tudo. E não acho que ninguém é perfeito em tudo. Mas assim, se no primeiro momento eu tenho uma relação com você e eu não admiro você, tem alguma coisa em você que eu vou admirar. Se eu buscar olhar pra você. Você sempre busca, mesmo em cenários adversos, desfavoráveis, achar um ponto de admiração. Eu acho, a gente já falou várias vezes essa palavra ao longo da entrevista. Admiração. Sim, porque eu acredito muito que a admiração é um pilar muito importante de todo tipo de relacionamento, inclusive profissional. Não, e eu acho que tem muito a ver com o seu negócio agora. Vamos correr pra gente chegar lá. Antes, só pra gente fechar essa questão da sua trajetória no corporativo. Moda é desejo. Era o seu desejo. Era o meu sonho. Era o seu sonho. Mas varejo é resultado. Como que você vê como você vê que é possível transformar criatividade em rentabilidade? Criatividade em rentabilidade. A gente não compra roupa pra se proteger das intempéries. Não, mas não pode sair na rua pelado também. Tem uma lei que fala não pode sair desnudo. Exato. Mas concorda que essa blusa que você tá de manga longa e gola alto você encontrar em vários lugares? Por que você vai tomar a decisão de comprar em algum lugar? No meu caso, porque eu era plus size, era o único lugar que vendia. Não é. Mas tirando isso... Que é uma questão do mercado também, isso aí. Vamos colocar. Mas falando do produto em si. Esse processo que eu vivi nesse momento da minha carreira que eu tive, que a gente teve toda uma mudança de processo, a empresa percebeu que só vender dando desconto não ia dar certo. E ela entendeu que ela teria que criar desejo, agregar valor e contar histórias. E a moda é sobre contar histórias. Porque se a gente precisa de roupa para não sair pelado, você não precisa ter um armário cheio de roupa. Não, seu saco de estopa daria super certo. Você precisaria de 1, 2 casacos, 3 casacos no máximo. 5 blusas. 5 blusas e 3 calça jeans. Um tênis bom. Então, assim, a moda, ela agrega valor para qualquer negócio. E ela faz uma mesma blusa, uma mesma regata, ela pode ser vendida a R$59, ela pode ser vendida a R$500. Como você conta essa história,
como você apresenta isso para o consumidor, que faz toda a diferença. Então, por isso que eu acredito que uma área de estilo, de moda, ela conta esse sonho. Ela gera esse desejo. Ela conta o porquê que essa regata custa R$500. Ela conta para o time de marketing, que vai fazer a comunicação, óbvio, mas ela que está ali, ela é detentora do produto, do desenvolvimento do produto, enfim. Então, eu acredito que sim, a história, o desejo é o que vai fazer vender. Eu tenho uma cliente que amanhã ela vai fazer fotos profissionais. Ela é da área da saúde. A gente está construindo alguns looks para amanhã, baseado na imagem que ela quer comunicar. E a gente precisa de um look claro, por vários motivos. Ela é uma pessoa da saúde, ela tá com o armário cheio de looks claros. Ela foi comprar uma roupa, não. A gente foi comprar e eu tô há 3 dias buscando o look perfeito. Achou? Achamos. Não, e ó, a nível de curiosidade da brincadeira de tipo, ninguém anda pelado, né? Que é um fato. Mas assim, história da moda, um parênteses aqui. Lá nos primórdios, se chamava até de indumentária, porque era realmente só cumpria a função de cobrir o corpo, de esquentar o corpo. Mas depois a moda viva, né? Mas depois a moda começa a virar tipo uma questão ali social, né, de diferenciação social, de status, e até hoje segue, né? Super segue. Então, até hoje segue. Então, é muito de encontro com isso que a Paty tá falando. E hoje tem vários estudos que comprovam que ela abre um parênteses, antes da gente entrar nos vários estudos. Só pra gente fechar a transição de carreira, que ela tava falando do corporativo, eu queria que ela explicasse o que ela faz hoje. Não, ela vai fazer a abertura, mas pode finalizar o estudo, depois a gente entra. Não, tem vários estudos que mostram que a roupa, ela tem signos, a semiótica. A semiótica conta isso. Tudo conta uma história, tudo é signo. Então, a gente não consegue viver só, hoje em dia, só de roupa preta, que você pode até viver, você vai contar uma história. Mas tem vários caras de camiseta preta que ficaram milionários. Não vou nem entrar nesse mérito. Exato. Que eu acho uau. Exato, mas existe também um influenciador, agora eu não lembro o nome dele. Ele é americano, que ele fez um teste. Ele era um influenciador super casual. O da camiseta preta. Da camiseta preta. E ele fez um teste, ele comprou várias roupas de valor elevado, com a qualidade elevada, e ele foi para reuniões muito mais bem vestido. E ele falou que ele fechou X% a mais de negócios porque ele se apresentou de uma maneira. Existem estudos falando sobre isso? Sim, nossa, muito interessante. E esse influenciador, ele tem vários vídeos dele, posso te mandar, no meu perfil do Instagram tem também, e ele fala, eu não sou essa pessoa e eu fiz esse teste, mas sim, por mais que a gente não queira acreditar, influencia na credibilidade, influencia em como as pessoas nos leem, as percepções que elas têm sobre a gente. E tem vários estudos liderados por pesquisadores, principalmente da área da psicologia cognitiva. E hoje, depois de anos trabalhando ali nos bastidores, criando o produto para abastecer e vestir as pessoas, hoje você tá num outro lugar. Vamos começar a falar sobre isso agora, né? Hoje, você tá passando por uma transição, acabou de passar por uma transição de carreira, né? Sim. Então a gente tá pegando fresquinha. Eu saí desde 6 meses? 4 meses. Pronto. 4 meses. Tá fresquíssima, a gente ama. Então, início. a gente queria que você contasse um pouco desse novo momento. Qual é a sua atuação atual, que também vai totalmente de encontro com a moda, mas de uma outra forma? Bom, hoje eu trabalho com o cliente, eu trabalho com a outra ponta, tá? O mercado costuma chamar consultoras de imagem, de estilo. Eu não me considero uma consultora de imagem, de estilo, apesar de fazer consultoria e apesar de trabalhar com a imagem. Mas eu trabalho muito mais com estratégia e posicionamento. Por quê? Vou dar 2 passos para trás, tá? Quando eu trabalhava com moda, trabalhava no varejo e desenvolvia produtos, fazia coleção, pesquisa de tendência que eu amava, eu sentia eu não me sentia completa, eu não estava feliz com o meu trabalho, porque eu ficava me questionando qual era a minha contribuição para o mundo. Eu não queria construir um legado, eu não quero que as pessoas daqui 100 anos lembrem de quem foi a Patrícia Schneid, não é esse o meu objetivo, mas eu não quero passar
não quero que a minha vida ela seja só produzir produto, gerar legado, né? lixo e fazer as pessoas consumirem. Eu achava pouco. Eu queria fazer a diferença de alguma maneira. Aí quando você olha para o mundo, tudo que está acontecendo. E eu percebia no meu trabalho principalmente na parte de pesquisa de tendência, a gente ia lá fora, pesquisava, etc. Percebia que muitas pessoas não sabiam usar a moda, o produto. Eu não tô falando a moda, a tendência, mas não sabiam usar o produto a favor deles. E aí quando você vê moda, o movimento que acontece, muitas vezes as pessoas querem se encaixar num padrão que não fala sobre ela. Nossa, muito. E aí eu comecei muita oração, porque eu tenho muita fé, acredito em Deus, pedi por uma luz e como que eu vou usar as habilidades que eu tenho, toda a experiência que eu tenho, e para contribuir de uma maneira positiva para o mundo. E aí a história da consultoria começou a aparecer, e aparecer de uma maneira que eu nem esperava. Os executivos da companhia chegavam na companhia que vinham de outros lugares, que não eram de moda, se sentiam desconfortáveis por não serem do universo de moda e queriam ajuda. As pessoas começavam a pedir curadoria, começavam a pedir ajuda. Então, isso começou a acontecer, bater na minha porta. Só que eu demorei para cair a ficha. Aí chegou um momento que eu falei, gente, isso é algo que é exatamente aquilo que eu tô sentindo falta. Porque a partir do momento que eu ajudo a pessoa a entender quem ela é e ela expressar o que ela já é através da imagem dela, se comunicar através da imagem de uma maneira estratégica, eu estou contribuindo. E eu percebi também, isso foi uma percepção que eu tive por uma experiência minha de vida, mas depois eu fui buscar embasamento científico, existem estudos, tem um estudo chamado Enclothed Cognition, que provou que quando a gente se veste de uma determinada maneira, aquilo influencia na maneira que você se posiciona, como você se sente, isso norteia as suas decisões. Então eu percebi que não era só uma ferramenta de comunicação, mas eu conseguiria ajudar as pessoas a se amarem mais, a gostarem mais do que elas estão vendo e potencializar aquilo que elas são. Melhorar a relação delas com elas vão ficar mais confiantes, mais seguras e elas vão conseguir atingir os objetivos que elas têm de vida. Então, ali eu percebi, existe algo aqui, mas não estava pronto, porque eu comecei a estudar e era muito, os estilos universais, cartela de coloração pessoal, que não é menos importante. São ferramentas dentro desse... Vamos supor, pensa uma caixa de ferramentas de um pedreiro, né? Exato, são ferramentas importantes para entregar a estratégia, mas isoladamente não funciona. Não, funciona, mas pra mim era pouco só acaba colocando todo mundo dentro de caixinhas também. Né? Exato. E eu achava pouco, eu precisava de um embasamento mais profundo. Aí eu fui começar a estudar e buscar estudos e científicos. E aí eu fui chegando nesses estudos científicos. Então, tem vários estudos que eu uso hoje para embasar meu trabalho, principalmente na psicologia cognitiva. Tenho estudado muito semiótica, comportamento humano, além de tendência, enfim, tudo que eu aprendi ali trabalhando com moda. Mas a maneira com que a gente se expressa, ela influencia a maneira com que o mundo lê a gente. Então, ele entende melhor quem nós somos, mas eu vejo muita gente que é muito potente, que é incrível, que faz um trabalho incrível, mas não consegue se expressar tudo isso, tudo isso que é valioso através da imagem dela. E existe um estudo que comprovou que existem 2 sistemas que o cérebro trabalha. Ele toma, que é o sistema 1 e o sistema 2. Então, primeiro ele tem percepções rápidas e não são percepções profundas, e depois ele racionaliza. A imagem da gente funciona assim. Antes de você falar quem você é, a pessoa em segundos vai fazer... O meu cérebro vai fazer uma leitura de quem você é. Então, assim, antes de você falar sobre você, o seu potencial, e quantas portas podem se fechar em relação a isso? Existem estudos que professores, existem estudos que dentro de militares, que os professores e os militares tomavam tinham percepções mais positivas das qualidades das pessoas a partir de uma percepção positiva. Então, assim, se eu te acho acessível,
eu vou ter várias outras percepções positivas sobre você a partir dessa primeira. Mas se eu tenho uma primeira percepção ruim sobre você, eu construo já várias outras percepções. Tudo ruim. Várias outras percepções. Não quer dizer que você não vai desconstruir isso, mas você Vai ter um trabalho maior. vai ter um trabalho maior. Vai ter dificuldades que você poderia evitar. E a imagem é uma das primeiras, antes de você começar a falar. Porque até você falar sobre quem você é e o que você faz e o tão incrível que você é, já foi feita uma... Existe um dado, né? Acho que aproximadamente 70%, assim, você que... Existe um ditado chamado a primeira impressão é a que fica. Não, mas existe um dado sobre essa primeira leitura visual e é realmente um percentual, assim, bastante relevante sobre a opinião que a pessoa cria. É questão de segundos. Você olha, você já forma... Eu não sei o estudo, tá? Mas você jogar no Google, ChatGPT, enquanto vocês estão ouvindo aqui a entrevista, e vocês vão descobrir. Porque é questão de segundos mesmo. Porque é uma leitura que o ser humano precisou fazer. Você tá na selva, você não sabe todas. Você escutou um barulho, pode ser um bicho. A gente é acostumado a tomar decisões rápidas até para se manter vivo, tá, pessoal? Não é nada contra ninguém, não. E é isso que o cérebro faz. Ele é uma defesa. Então, se eu encontro você e você tem linhas mais curvas, você tá com uma peça mais aconchegante, você tem mais linhas curvas no rosto, no cabelo, as cores mais claras. Todos esses elementos, eles passam uma mensagem automática para o cérebro, que me mostra que você é mais acessível, que você é mais suave. E o ao contrário acontece. Ao contrário acontece. Você tem a cara redonda, todo mundo acha que você é um amorzinho. Aí, às vezes, você não é. Você é igual a eu, uma bruxa, a louca. E aí, a primeira impressão, ela é trabalhada de acordo com a convivência e todas as outras experiências. Mas a primeira impressão, ela é muito significante. Então, quando eu entendi isso, não era só... Meu trabalho não é só deixar as pessoas mais bonitas, se vestirem melhor, sair e comprar um armário novo. Meu trabalho é ajudar você a transformar em imagem aquilo que você já é e também ajudar você a construir imagem, você alcançar os seus objetivos. Então, por exemplo, eu sou uma analista que trabalha no corporativo e eu quero me tornar uma gerente. Você está se expressando como uma gerente? A sua imagem é de uma gerente? Não, mas quando eu me tornar uma gerente, eu vou começar a me posicionar como uma gerente, eu vou começar a trabalhar como uma gerente, mas o mundo não acontece dessa maneira. Então, meu pai me ensinou, primeiro a gente entrega, depois a gente recebe. Então, eu faço muito um trabalho quando a gente faz a construção da estratégia da imagem, que é quem você é. Eu parto desse princípio. Quem você é? A gente tem um trabalho muito grande de imersão. As pessoas sabem quem elas são, Paty? Mas eu conduzo para você descobrir. Por exemplo, estudaste psicologia. Falamos sobre isso na pré-entrevista, nos bastidores. Exato. Ajuda hoje? Ajuda muito. Cara, é engraçado, porque tem experiências que você tem na vida que você fala assim, eu nunca vou usar isso. Aí dá um round, around, outro round, around, e você fala, olha que essa habilidade, olha que essa ferramenta vai me ser útil para alguma coisa, né? Exato. Eu fiz 1 ano de psicologia das minhas crises de propósito de vida, que eu parei, eu engravidei, enfim, e vi que ali não era psicologia o meu caminho, porque eu gosto da moda, da criatividade, da expressão, e aí hoje eu consegui juntar. Então, desculpa ter te interrompido. Então, o seu trabalho começa, o pessoal te procura, Paty, olha, eu vi o seu trabalho e tal, eu tô interessada. O primeiro passo é fazer uma imersão em quem a pessoa é. Exato. Quem a pessoa é. Por quê? Eu não acredito em eu não acredito em transformar você em algo que você não é. Ai, que maravilhoso. Não acredito. Porque eu acho que, do mesmo jeito que eu busco a qualidade em todas as pessoas para eu ter a admiração, eu faço a mesma coisa com a imagem. Eu tenho uma mulher que está passando pelo processo comigo, que ela tem um cabelo crespo, maravilhoso, uma cor maravilhosa. Ela vivia com aquele cabelo preso, amarrado e mal cuidado. Foi uma das primeiras coisas que eu falei pra ela. Eu falei, a gente vai cuidar do seu cabelo. A gente vai soltar esse cabelo, a gente vai cortar pra você usar ele solto. Eu quero que você use esse cabelo armado, porque você tem um cabelo maravilhoso. Por que você tá escondendo isso? Eu não vou fazer ela ter o meu cabelo, o cabelo da Ari, que eu acho maravilhoso. Não, você tem um cabelo maravilhoso. Então também tem esse olhar. Mas assim, no primeiro momento, quando você vai contratar um arquiteto para fazer sua casa, você concorda que você gosta de várias coisas. Você pode gostar do estilo industrial e do estilo clássico, mas você vai ter que escolher um para sua casa. Nem sempre a gente sabe qual é o estilo que a gente quer na nossa casa, porque a gente gosta de várias coisas. Aí você faz aquela pasta no Pinterest, tem 1 milhão de coisas. Então,
primeira etapa desse método que eu desenvolvi vamos olhar para quem você é. E aí é um momento que todas as pessoas que passam falam, é muito difícil, porque eu faço várias perguntas, porque eu preciso te conhecer, mas eu quero que você determine quem você é e quem você quer expressar. Eu quero que você diga, que você descubra. Porque às vezes você acha que você é alguma coisa, mas eu quero que você descubra se você realmente é. Então, primeiro a gente starta de quem você é. Aí eu pego quem você é, e aí eu uso os arquétipos, que foram Jung, há muitos anos atrás, e entendeu que existe um inconsciente coletivo. Independente do lugar, ou do tempo, do mundo, do lugar geográfico, tempo na história, etc., cultura, as pessoas, elas respondiam a sinais da mesma maneira. E ele desenhou esses arquétipos, ele definiu esses arquétipos que são personagens. Então, eu tento entender, eu descubro quem você é e quais são os seus arquétipos. Eu entendo quais são os seus arquétipos dominantes. Então, por exemplo, tem uma médica, minha dermatologista, o arquétipo dela dominante é... Nossa, agora esqueci o nome dele. Ele é um arquétipo mais contestador. Ele é um arquétipo... Tipo revolucionário. Tipo o rebelde. O rebelde, é o rebelde. É o rebelde. E ela, no primeiro momento, levou um susto. Ela falou, nossa, eu sou o rebelde. Eu falei, cara, mas você é o rebelde não é porque... você vai usar só preto, calça couro, etc. Não quer dizer ser punk, quer dizer você... Jesus Cristo foi um rebelde, né? Exato, você é uma pessoa que... graças ao rebelde que o mundo ele evolui. Porque o rebelde é um inovador. Ele é um inovador. Ele contesta, ele não aceita as coisas como elas são. Aí eu entendo quais são os seus arquétipos, aí a gente traça uma estratégia baseada em quem você é e aonde você quer chegar. Seus objetivos de vida. Porque as pessoas chegam pra mim porque elas não estão felizes. Então, elas querem mudar algo. Exato. Então, assim, pra essa médica, o rebelde não é um arquétipo pra gente trazer pra imagem dela. Ela vai trazer isso na maneira que ela lida com o trabalho dela. Mas não na imagem. Não na imagem. Então, a gente desenha uma estratégia pra reforçar aqueles que você já tem que são importantes. Tipo, governante, amante, o inocente, o cuidador. Então, uma pessoa na área da saúde, ter o arquétipo do cuidador, ele é super importante. Mas uma pessoa que tá no corporativo, o do governante é mais importante. E ninguém tem um só, é isso? E ninguém tem um só, mas tem um predominante. Tá. Então, eu, por exemplo, um dos meus arquétipos é o amante. Não quer dizer que eu vou ser super sensual, mas eu tenho que tomar muito cuidado com esse arquétipo para a maneira que eu vou expressar ele. Então, ele é um arquétipo que eu seguro ele muito na minha vida profissional. Ele aparece, mas ele aparece de uma maneira muito sutil, porque eu não tenho intenção de usar isso na minha imagem. Mas eu tenho intenção de construir de reforçar outros arquétipos que eu tenho. E tem arquétipos que às vezes você não tem, mas você tem um desejo de imagem. Então, geralmente, o que a gente escuta são aqueles estilos universais. São quantos, gente? 6? 7? E tem várias propostas, mas eu não uso os estilos universais. Não. O que eu tô querendo falar é que, assim, os estilos universais, acho que são 6. Os arquétipos são 12. Na verdade, tem mais. Os principais são 12. Tem as combinações, mas o que eu quero falar já é um cardápio que é o dobro do que a gente costuma ter nessas leituras tradicionais, assim, que é o sexy, o clássico, o criativo. O dramático. O dramático eu não vou lembrar todos agora. Mas já é uma cartela de opções maior para você, na hora de construir o seu posicionamento. Quando a gente olha pro que está sendo feito hoje nas consultorias, da mesma maneira que os arquétipos a gente não tem um só, as consultoras elas não usam só um estilo também. Sim. Mas eu acho que pouco se olha pro arquétipo, porque os arquétipos hoje são muito mais usados dentro da psicologia e são muito mais usados em branding para construção de marca. Isso é muito mais maduro. E cada pessoa é uma marca. E cada pessoa é uma marca. Só que a composição que você tem dos seus arquétipos que te faz único. Então, eu preciso saber quem você é. O que tem aqui dentro? E aí, eu apresento pra você. Olha, os seus arquétipos são esses. E o que você me trouxe, que você tem desejo de imagem, a gente tem que incluir esse. Eu não acho que a gente tem que sair daqui e vir pra cá. Mas eu também não acho... Eu acho que a gente tem que ir pro meio do caminho. Eu não quero excluir quem você é, porque você é única. Eu não quero te transformar na Ari. Mesmo que a gente admire a Ari. É uma pena, porque a Ari é maravilhosa. A Ari é maravilhosa, mas a Ari, você é maravilhosa. Pois é.
Entendeu? Não, isso também é uma verdade. Só uma grande verdade. Eu não tinha soltado hoje, que eu sou maravilhosa, mas me vejo obrigada a concordar. A louca. Não, mas isso é muito interessante. É muito interessante, porque, tipo assim, parece que todo mundo quer virar clean girl. E tem pessoas que não cabem na clean girl, que nunca vão ser clean girl. Não, e eu entendo, na internet tem informações muito genéricas, né? Então, por exemplo, e não que elas não façam sentido. Um clássico é o uso do blazer. Ah, você quer passar seriedade, usa um blazer. Não que, de certa forma, não seja verdade, mas não necessariamente para passar seriedade a pessoa precisa usar um blazer, você não tem a ver com a personalidade. A sua estratégia não pode ser só comprar blazer, né? Exato, mas quero passar a seriedade. O blazer é a ponta do iceberg. Não coloca a sua mão no seu rostinho, senão a gente não te vê, Paty. Desculpa. Imagina. Eu falo com as mãos. Não, tudo bem, mas só não bem partido. Mas ele é a ponta do iceberg, porque ele pra gente passar a seriedade, credibilidade, autoridade, a gente usa mais as linhas retas. E o blazer tem a linha reta, mas não só o blazer, é a alfaiataria. Ah, mas eu não quero usar alfaiataria. Você pode construir uma linha reta com um conjunto de malha de veludo. Você vai construir uma torre. Então, assim, primeiro a gente parte de quem você é e os seus objetivos. E aí eu pego a moda e uso a moda para transformar em imagem tudo isso. Quanto tempo leva esse processo? Depende muito do engajamento, da disposição da pessoa. Em média? 3 meses. Mas eu trabalho por 6 meses por perto. Porque durante 3 meses a gente chega no final. Tá. E aí, só que depois a pessoa vai aplicar. E são quantos encontros dentro desses 3 meses? São quantas etapas? 11 etapas. 11 etapas. Vamos falar rápido, não vai dar pra falar de cada uma. Aí primeiro tem o diagnóstico. Que é o que eu chamo de dossiê de acesso. Dossiê de acesso. Aí qual é a parte seguinte? Dossiê de acesso, aí tem um mapeamento ali você cria, que eu chamo uma pasta de referências, que você vai lá me mostrar, a gente faz isso no Pinterest, o que você acha bonito, um brainstorming que você faz uma pasta, o que você não gosta. Ai, você com essa cara de Coco Chanel deve ter cada indigestão, né? Mas eu preciso cruzar. Não, mas você precisa entender. Não, exato. Tá certo. E eu preciso saber o que a pessoa não quer. Porque o que a pessoa não quer, porque eu faço esses as dois duas. As duas. Que legal! Porque eu preciso saber o que não funciona pra você. Aí depois disso eu entro na análise dos arquétipos. Eu faço toda a sua análise do seu dossiê de acesso. Se eu preciso, a gente entra um outro questionário, uma outra pesquisa de arquétipos, mas no seu primeiro momento eu já entendo quem você é. Aí a gente cria a estratégia dos arquétipos, tá? Tá. Faz o mapeamento, eu apresento os seus arquétipos e a estratégia e como que a gente vai fazer isso. Tá. Definimos, estamos alinhados com os arquétipos, a gente vai pro estilo. Aí nesse momento do estilo tem várias etapas. Então, faço coloração pessoal? Faço. Faço o mapeamento do biotipo? Faço. Paty, eu não tenho nenhuma demanda em relação ao meu corpo, não tem nada que eu quero que me incomoda, não tem nada que... A gente pode não trabalhar essa etapa. Mas, quando a gente descobre o nosso biotipo, a gente tem muito mais ferramenta de explorar o nosso corpo, de valorizar quem a gente é. Entendemos ali quais as cores que mais valorizam, entendemos o seu biotipo. Eu faço uma proposta de estilo para envelopar toda essa estratégia que a gente tem da imagem que você quer comunicar. Eu faço essa proposta, a gente fecha essa proposta. Por que a gente fecha essa proposta? Porque eu chego para você e te apresento uma proposta, mas não necessariamente é aquilo que você precisa se ver, né, ali. A mesma coisa quando a pessoa a arquiteta te faz a proposta do apartamento. Você tem que olhar para aquele apartamento, para sua casa e falar, cara, eu vou morar nesse lugar. Então, é a mesma coisa. A sua imagem, você vai morar nela todos os dias. Estamos alinhados em relação a isso. Eu construo um armário ideal. Então, assim, para você passar para você comunicar o governante, a gente vai ter que trabalhar ali. Você vai precisar, o governante todo dia, não é um lookinho. Você vai precisar trabalhar aquilo de várias maneiras. Estimular aquilo consistente. Porque não adianta eu te ver um dia de governante, um dia do criador, um dia do sábio, um dia do inocente. Sem consistência, eu não construo uma mensagem. Não comunico. Tá. Fica fraco. E também, se eu faço uma imagem que ela não tá baseada em quem você é, ela também é fraca. Por isso que é tão importante a gente olhar para dentro da pessoa. Então, eu tenho eu não gosto daquela expressão, roupa de rica. Eu não gosto dessa expressão. Porque, assim,
Você quer comunicar valor, você quer comunicar... Mas você quer comunicar que você é rica? Se você não é rica... Pra que isso? Não, e fica... É muito raso, né? Não, e não é... E aí, quando a pessoa vê que você comunica uma coisa que você não é, aquilo não cria essa imagem. Na verdade, você cria uma outra imagem, né? Uma insegurança. Você cria uma imagem, você cria um efeito rebote, muito pior. Cara, é muito engraçado quando você pega metrô e você vê várias pessoas tentando fazer cara de rica no metrô lotado. Você fala, gente, por que essa criatura acordou cedo? Lambeu esse cabelo, e aí a hora que ela começa a suar, começa a sair, eu falo, mas pra que todo esse esforço se no final a imagem não vai funcionar? Não Tem vai que se ter sustentar. consistente. Às vezes você tá com, igual você falou, né, com o seu cabelo do jeito que você gosta de usar, que você tá acostumado a usar, pra você não ter, eu vejo as pessoas querendo todas, não todas, né, mas algumas querendo falar assim, ai, fulana é bonita, só aquilo é bonito, pessoas igual ela é bonita, então tem que ser igual àquela pessoa. Por isso que eu gosto de olhar pra pessoa e mostrar pra ela que tem. Você mencionou no bastidor, não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. É de dentro pra fora. E eu tenho vários clientes que me procuraram e já passaram pela consultoria. Na primeira entrevista eu pergunto sobre isso. Você já fez consultoria? E aí quando passam pelo processo comigo, falam, nossa, a gente nunca conversou sobre isso. A gente nunca conversou sobre os meus desejos, sobre quem eu sou, sobre o que eu quero. Sempre eu contratei porque eu estava infeliz com a minha imagem, eu recebi uma proposta de estilo, a gente fez o guarda-roupa. E acabou. E aí isso não vai em frente, porque não se sustenta. Porque quando você tá comunicando aquilo que você é muito mais consistente. Porque aquilo fala sobre você. Facilmente, mais fácil, né, até. Eu brinco que a imagem combina com o áudio, né? Igual a gente faz vídeo, né? Tem que estar sempre casado, né? O Rafa faz esse malabarismo aqui. Que não adianta a minha fala tá 3 segundos pra frente, 2 segundos pra frente. Qualquer desajuste, as pessoas percebem. As pessoas percebem. E aí aí a gente não comunica o que a gente tem o objetivo. A gente comunica outras coisas. Voltando pras etapas, eu parei no armário ideal. É isso que eu ia Depois falar. dessa, Aí faz o armário ideal. Vários lookinhos pra ter consistência. Aí a gente vai pra dentro do armário. Não, aí que é o tal do detox. Não, eu fiz uma proposta do armário. Aí vocês vão comprar. Não, eu vou pra dentro do armário da pessoa. Ela vai ver o que ela já tem lá. Aí eu olho pra ver o que a pessoa tem e a gente vai ressignificar pra contar essa história. Não faz assim, Paty, senão uma pessoa vai estourar o ouvido da pessoa que te olha no Spotify. Desculpa. Continua. Aí eu vou olhar o armário da pessoa e entender o que ela tem pra gente contar essa história. E a gente faz também um detox do armário. Perfeito. Mas eu faço uma curadoria dentro do armário da pessoa. Entendo qual é o universo que ela tem. O que não conta essa história, a gente separa. Tudo aquilo que ela tem muita dificuldade, eu tento entender, mas ela gosta... Eu não vou descartar porque não conta a história. Guarda pro domingo. Eu vou ressignificar. Certo. Eu vou ensinar essa pessoa a usar O isso que ela daí. gosta. Usar o que ela gosta, o que ela tem, que ela gosta, que conta a sua história. Você comprou essa blusa em algum momento por um motivo. Eu não posso chegar simplesmente e falar, minha amiga, isso não conta a história. Esquadrão da que você moda. quer. Joga Você não faz fora. Esquadrão da moda, tá? Não faça esquadrão da Aí moda. passa pelo armário da pessoa. Qual é a etapa seguinte? Passa pelo armário da pessoa, a gente faz um shopping list do que falta. Tá. Aí aquele armário que eu construí, em cima do estilo que ela aprovou, tem tudo ali o que ela já tem e o que falta. Tá. Aí a gente vai E a campo pra comprar. Paty, eu não vou comprar tudo. Você tem lá o que você vai comprar. A gente define estratégias. Eu tenho um budget X e eu vou priorizar isso. É a mesma coisa quando você faz uma obra no apartamento. Às vezes você não vai fazer tudo que a arquiteta propôs, mas eu preciso do sofá, da mesa de jantar e da cama, né? E ela fica com aquele mapa para ela construir aquele armário. E lá eu mostro, gente, isso aqui é fundamental para você construir essa imagem. Isso é opcional. Então, o governante. Eu preciso de linhas retas, eu preciso de tecidos estruturados, blazer, camisa, calça de alfaiataria. A saia de alfaiataria, será que a gente precisa? Não precisa, mas uma calça de alfaiataria eu preciso. Uma boa calça de alfaiataria, eu preciso de blazer, eu preciso. Não precisa ser o blazer que eu quero, o blazer que tem a ver com você, mas a gente precisa dessas linhas retas. Eu não posso contar essa história só tendo malha no armário. Entendi. Aí, beleza, aí a pessoa compra. E aí, qual a próxima parte? A gente volta pro armário dela e constrói Os looks. E aí é um momento junto que eu ensino, eu não só monto e falo é assim e te entrego. Eu construo junto com a pessoa.
Porque a minha intenção é que a pessoa saia dali e ela saiba aplicar. Ela saiba por que ela tem que fazer daquela maneira. Saiba fazer as escolhas certas também na hora de compor e na hora de comprar também. Depois. Exato. E aí eu faço o dossiê final, que conta essa história do início ao fim. E entrego para ela com tudo, que vai desde o início do dossiê de acesso, da pesquisa, coloração. E aí tem os serviços à parte, que desde que a gente se conheceu, eu acompanho o seu Instagram, já vi você montando o look pra pessoa da palestra, agora você tá falando que a pessoa vai fazer uma sessão de foto. Exato. Eu tenho a jornada completa, Tá. que é a jornada de imagem, da estratégia de imagem. Aí foram surgindo necessidades. Tem um congresso, preciso viajar e eu preciso de looks maravilhosos, porque a área da saúde é uma área que já entendeu a importância da imagem. Não posso de qualquer jeito, que eu vou fazer contatos, as pessoas precisam, que elas me vejam como alguém de valor. Tenho executivas que iam fazer palestras, viagem internacional, palestra, encontro da empresa, CEO do grupo, que precisava preparar todos os looks das palestras. Então eu vou lá e a gente primeiro tem todo um outro roteiro, mas também parte de quem ela é, lifestyle, etc. Entendi. E a gente faz a construção do armário. E aí no meio tem o personal shopper ou a gente trabalha com o acervo da pessoa. Mas se eu chegar lá e entender que o acervo não vai funcionar, eu preciso dizer, não vai funcionar. E no meu trabalho eu não acho que você tem que comprar tudo novo. Mas eu vou gerar questionamentos. Eu vou falar assim, isso conta, comunica a imagem que você quer? Não, para mim você não precisa convencer, não. Não, Já tá e quase outra, acabando. até aí você usa suas estratégias de negociação. Aham. Exato! Porque Porque se eu digo pra ela, joga essa camiseta fora preta, eu já recebo uma rejeição. Aí eu falo assim, mas essa camiseta preta vai te tornar acessível com os seus pacientes? Não. Antes da gente seguir pro encerramento, tem alguma história que te marcou? De transformação, assim, de trabalho que você fez e que te marcou? Todas marcam muito, é muito louco. Porque assim, o Pix da conta é maravilhoso, mas você vê a transformação das pessoas, não tem preço. E é uma satisfação. Que é aquilo que você já falou de gerar impacto nas pessoas. Né? E eu tenho uma cliente que ela tem mais de 70 anos. E ela falou, eu não tô preocupada com o que as pessoas pensam de mim, mas eu não tô feliz com o que eu vejo. Eu me deixei. E eu não quero viver assim. E ela começou a olhar pra ela e se cuidar de várias maneiras, e uma dessas foi a imagem. E aí a gente tava na casa dela no momento antes do personal shopper. E ela, na primeira entrevista, me falou, eu não tenho nada, a gente vai ter que comprar meu armário completo. E pra mim isso é mais difícil do que a gente olhar o que você tem e o que falta. E aí, quando eu cheguei na casa dela e a gente começou a construir os looks e eu comecei a montar ela e ela começou a se ver, a feição, ela muda a postura, ela vai se iluminando, a pessoa acredita mais nela. E quando a gente trabalha como a gente se sente em relação a gente, muda a maneira que a gente se relaciona com o mundo. E o que as pessoas veem não é só um look bonito, elas veem você acreditando em você. Isso é maravilhoso. Isso. Eu quero fazer uma antes da gente encerrar a resposta rápida, Paty. Você tá iniciando agora uma jornada de empreendedora. Tem alguma coisa que você tá achando muito difícil? Ou alguma coisa que você achou que ia ser um bicho de 7 cabeças, você tá tirando de letra? Porque o começo de qualquer coisa é difícil, né? O começo é desafiador, mas o que eu tô vendo é que o movimento gera... O movimento gera oportunidade. Tem um amigo do meu marido que fala, menino parado não vende picolé, né? É impressionante. Quando a gente começa a fazer um movimento, as portas vão se abrindo, e aí você continua o movimento, outras portas vão se abrindo. Eu tô muito surpresa. Eu nunca sonhei em ser empreendedora. Apesar de ter muito perfil, eu nunca sonhei em ser empreendedora. Mas eu tô muito... Mas agora você vai ter até um espaço pra atender, né? Isso é uma novidade. Estou com um espaço novo. Foi uma coisa que eu não esperava acontecer em menos de 2 anos. E aconteceu em menos de 6 meses. E aconteceu de uma maneira muito improvável, assim, quando você para pra pensar, eu vou fazer isso, eu vou ter um espaço, preciso disso. Não, as coisas aconteceram. Quando essa oportunidade surgiu, eu falei, eu não tenho isso pra gente ter esse espaço, mas enfim, as coisas aconteceram, Deus faz as coisas de uma maneira que faz as coisas acontecerem, né? As oportunidades vêm, mas eu acho que também não é só Deus, né? Eu acho que a gente tem que fazer muito movimento. Deus honra muito as nossas decisões. Deus honra as nossas decisões. Ele exato. honra mesmo, porque às vezes a pessoa fica parada
e quer que caia milagre. Não tem como, gente. Vamos Tem que fazer ação, a nossa parte, né? Ação. Deus não gosta de preguiçoso. Aí é isso. Faz essa pergunta. Ela pode Quer falar falar alguma mais coisa. Não, você me perguntou de uma coisa que eu fiquei surpresa. No corporativo, às vezes, a gente vê muita competição, né? Uhum. Eu tô muito surpresa que... Com a cooperação. E eu acho... E isso me comove. E eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar, sabe? Mas é assim, a gente se ajuda mesmo. Nossa, é impressionante. As pessoas se ajudam e vira uma avalanche, assim. É uma força tão grande. Eu tô impressionada, assim. Tô muito surpresa. É uma grata surpresa. Ai, maravilhoso. Incrível. Seja bem-vindo ao mundo das meninas que são donas do próprio nariz. Bom, pra finalizar, a gente vai pedir pra você deixar uma mensagem para as nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela ali. Bom, uma mensagem para as protagonistas. Eu tô no início do processo. Mas eu acho que o pouco que eu já vivi, eu entendi que a gente primeiro tem que acreditar. E a gente tem que sonhar, por maior que seja esse sonho. E fazer o movimento e vender o picolé. E eu acho que muitas vezes o medo trava a gente, né? E parece que os sonhos muito grandes, eles não vão realizar. Mas eu acho que a gente tem que acreditar na gente, tem que acreditar naquilo que a gente está construindo. E acreditar onde a gente vai chegar. E batalhar muito, né? E eu acho que se cercar das pessoas certas, das pessoas que acreditam em você, que muitas vezes a gente pensa em desistir, mas ter aquelas pessoas do nosso lado que, né, nos fazem acreditar quando a gente mesmo não acredita. É isso. Acreditem em vocês. Acreditem em você. Maravilhosa. Bom, eu sou suspeita, mas você tem uma trajetória aí que muito admirável. Eu admiro desde sempre. E tenho certeza que daqui pra frente vai ser só sucesso. Daqui 2 anos ela vai voltar a falar Ela que tá vai tendo voltar. filiais, Ela que tá dando mentoria, que esse método dela virou um sucesso, que ela está Isso. formando estrategistas. E eu quero agradecer vocês. Imagina. Pelo espaço, pela oportunidade, pela Imagina. generosidade. A gente Imagina. agradece você pela disponibilidade, pela sua Exato. generosidade com a gente também, É Paty. Obrigada. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Meu Instagram, Shinaide, Não. _ Patrícia. Uhum. Eu preciso soletrar. É de bom tom. SCHNEID _ Patrícia. Vai aparecer Tá. na tela também. Vai aparecer na tela? É Vai. isso. Lá você encontra meu contato, meu celular. É isso aí. É Então, isso. É todo isso. mundo- E sigam, porque é bem legal. Tem É bem várias legal, dicas. é Eu bem adoro legal. seguir. Obrigada, Paty. Obrigada a Obrigada. vocês. Bom, esse é um episódio Buzz 360, que tem equipamentos de ponta, múltiplos cenários dinâmicos, serviços como assessoria de imprensa, criação audiovisual, eles são responsáveis pela estrutura do nosso podcast. Então, tira o seu projeto do papel e fale com eles que vai dar negócio. É isso aí. Se você chegou até aqui, não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, a nossa principal rede social. Ela tem link para todos os episódios, tem cortes dos melhores momentos das nossas entrevistas. A gente responde ainda todos os directs. Quando a gente ficar, de milhões, Aproveita, querido. aproveita. Não vai ser a gente, vai ser o chatbot, que a Ariane é boa disso. Então, e não deixe de compartilhar esse episódio, né, com as suas amigas. Riquíssimo. Maravilhoso. Seu dedo não vai cair, sua unha não vai lascar, eu juro. Você vem semana que vem, Ariane? Com certeza. A gente se vê semana que vem. Beijo!